Bom dia, gente! Eu vou fazer uma introdução ao reino Plantae. Na antiguidade, os naturalistas eles dividiram os seres vivos em apenas dois reinos, que é o reino animal e o reino vegetal, e eles eram divididos de acordo com as características que eles tinham, que eram similares. O estudo da botânica começou lá em 317 a.C., na Grécia Antiga, e foi um discípulo de Aristóteles, o nome dele era Theophrastus, que identificou os vegetais e ele escreveu várias obras sobre isso, e ele é considerado o pai da botânica. Também tem um alemão, o nome dele é Otto, e ele que escreveu o primeiro livro que era totalmente sobre botânica, que falava sobre as características das plantas de uma forma mais objetiva, e ele é considerado o pai da botânica moderna. E esse livro que ele escreveu se chama Herbarium, e ele publicou em 1530. E também tem o Linneu, que lá no século XVIII foi ele que deu a ideia de criar essa nova caracterização que é o reino Plantae. A histologia vegetal é uma área da biologia que estuda o tecido vegetal e as suas constituições. As suas células elas são formadas por características similares e também o caule, as folhas e as raízes. As plantas elas têm célula vegetal, elas são diferentes da do reino animal por conta dos cloroplastos, dos vacúolos e da parede celular. A parede celular ela serve para manter a arquitetura e também proteger o hospedeiro de possíveis doenças. Os vacúolos eles são responsáveis por armazenar as substâncias aquosas dos sais, e os cloroplastos eles são indispensáveis para poder realizar a fotossíntese. Bom, nós estamos estudando o reino Plantae, e o reino Plantae tem seus filos divididos em dois grupos: o das criptógamas, que são as plantas que não têm semente, e das fanerógamas, que são as plantas que produzem semente. Nas criptógamas temos as briófitas e as pteridófitas. Nas fanerógamas temos as gimnospermas e as angiospermas. Eu vou falar sobre as briófitas. As briófitas foram as primeiras plantas a se adaptarem ao ambiente terrestre e são originadas das algas. São plantas pequenas e sua principal característica é a falta de vasos condutores, o que fazem delas plantas avasculares. Elas possuem rizóide, filóide, caloide e folhas. E quanto à sua reprodução, a reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada, sendo que na reprodução assexuada, ela ocorre por meio da fragmentação, e a principal predominância nessa reprodução é pela reprodução sexuada. Quanto ao ciclo de vida das briófitas, a predominância no ciclo de vida das briófitas é na fase de gametófito, onde ela produz os seus gametas. Bom, algumas briófitas são diferenciadas entre plantas talosas e folhosas. A principal diferença entre elas são que as folhas talosas elas não possuem um gametófito diferenciado e é subdividido em raiz, caule e folha. As folhosas elas não possuem nem folha e nem caule verdadeiro. É isso. Bom, como é visto na imagem, o musgo pode ser dividido em 5 partes, que é o rizóide, o cauloide, o filóide, a haste e a cápsula. Dentro disso, ele também pode ser dividido em esporófito e em gametófito. O gametófito é a parte do rizóide, cauloide, filóide, e o esporófito é a parte da haste e da cápsula. O gametófito é onde se produzem os gametas e o esporófito é onde se produzem os esporos. Quando observado no microscópio, nós podemos ver as 3 partes principais do musgo, que é o rizóide, que é essa parte mais escura assim, o cauloide, que está indicado na imagem, e o filóide, né, que são as folhas verdinhas. As pterodófitas foram as primeiras plantas vasculares com xilema e floema, e as mais conhecidas são a samambaia, as avencas e as cavalinhas. Elas vivem em ambientes úmidos para facilitar a fecundação, mas também elas podem se adaptar a áreas secas. O seu corpo é dividido em 3 partes: caule, raiz e folhas. O fato delas serem vasculares e terem um tecido de sustentação permitiu o crescimento de plantas maiores. Algumas apresentam reprodução assexuada a partir do brotoamento, e outras sexuada, que é a partir da alternância de gerações, como nas demais plantas. Evolutivamente, as briófitas e as pteridófitas apresentam algumas diferenças.
E as principais são o fato de as briófitas serem avasculares e as pteridófitas serem vasculares. E exatamente por isso, por serem avasculares, as briófitas são plantas de porte pequeno, enquanto as pteridófitas já têm a capacidade de serem plantas muito grandes ou também podendo ser pequenas. A fase dominante das briófitas é a do gametófito, que eu já expliquei, que é a parte que onde se produz gameta. E nas pteridófitas, a do esporófito, que é onde se produz os esporos. As pteridófitas possuem raízes verdadeiras e as briófitas possuem rizoide, né? Que não é uma raiz propriamente dita. Para exemplificar as pteridófitas, nós pegamos uma imagem de uma samambaia e as partes indicadas são o rizoma, que é o caule, as raízes, os soros, que ficam nos folíolos, e a folha propriamente dita, que abriga os folíolos e os soros. E nossa observação dos soros de samambaia no microscópio, conseguimos uma imagem bem clara. E aqui indicados estão os esporângios, que são essas bolsinhas, e dentro dos esporângios ficam os esporos. Aqui alguns estão abertos, tanto que tem alguns esporos espalhados, que podem ter aberto na hora de coletar a amostra. Então dá pra ver bem certinho como eles são, como os esporos ficam divididos. Oi, eu vou falar sobre as gimnospermas. Bom, a principal característica que diferencia as gimnospermas dos outros dois grupos são as sementes nuas. As sementes nuas são sementes que são externas, elas não ficam dentro de um fruto ou de qualquer coisa do tipo. Por isso o nome sementes nuas. Elas são plantas vasculares e terrestres, de regiões frias e climas temperados. Elas possuem raiz, caule e folha, e também possuem grãos de pólen e óvulos. Dois principais exemplos assim, mais conhecidos de gimnospermas são a araucária e o pinheiro. As gimnospermas não precisam de água para sua reprodução. Seu principal meio de reprodução são os estróbilos e o seu principal ciclo de vida, o seu ciclo dominante de vida é o esporofito. É isso. Para exemplificar as gimnospermas, que são as árvores já propriamente ditas como nós conhecemos, pegamos essa imagem que está indicado a raiz, o caule e as folhas. E também os estróbilos que ficam pendurados na árvore, que são os produtores de gametas. Nessa etapa de nossos estudos, nós observamos os grãos de pólen e a esporófila no microscópio. A esporófila é onde se produzem os esporângios. E o que eu achei bem interessante é que o grão de pólen tem um formato, a cor bem diferente do que eu imaginava, principalmente do que é mostrado nos desenhos e tal. Os estróbilos, que já foram falados anteriormente, podem ser masculinos ou femininos. E nós vimos em laboratórios 2 exemplares. Os estróbilos masculinos são esses mais alongados. E o estróbilo feminino é a pinha, né, que nós conhecemos, mais gordinha e tal. O pinhão, que a gente já conhece por ser uma comida típica do inverno, ele cresce dentro da pinha. E chega um momento que a pinha estoura e aí sai o pinhão. Nessa imagem temos uma imagem real de um pinhão cortado no meio. E essa haste meio verde é o embrião do pinhão. O próximo grupo é o grupo das angiospermas, que é o grupo das plantas mais complexas. Elas possuem flores, que abrigam os órgãos reprodutivos, e também possuem frutos. Alguns exemplos são a orquídea, a amoreira, as rosas. A sua propagação é super diversificada e a sua reprodução independe de água. Essas plantas possuem em sua estrutura flores, caule, raiz, folhas e frutos. E dentro dos frutos elas abrigam sementes. E elas também podem ser monocotiledôneas ou dicotiledôneas. Para as angiospermas, separamos 2 imagens. A primeira é de uma angiosperma propriamente dita, com raiz, caule, flor, fruto e folha, se diferenciando das gimnospermas por ter fruto e flor. A segunda é uma imagem tirada em laboratório de uma flor dicotiledônea, que possui 5 pétalas, 10 androceus, que são antera e filete, a parte masculina da flor, 5 sépalas, e o gineceu, que é o estigma, o estilete e o ovário, que é a parte feminina da flor. A diferença entre as monocotiledôneas e as dicotiledôneas estão exemplificadas nesse quadro. E pode ser dividido em raiz, caule, folha, flor e semente, que são as principais diferenças. Na raiz das monocotiledôneas, essa raiz meio junta assim, é como se fosse um feixe só. Da dicotiledônea, ela é meio separadinha assim, como se fossem vários feixes.
e daí saem as raízes, que é pivotante ou axial. O caule das monocotiledôneas é esse, como se fosse um rizoma, e o das dicotiledôneas é esse de madeira mesmo e tal, de uma árvore. Tem essa imagem microscópica também das duas, da monocotiledônea, que tem esses feixes, eles são irregulares, que é como dá pra ver, essas bolinhas assim. E as dicotiledôneas, eles são dispostos em círculos bem organizadinhos. A folha da monocotiledônea, ela é mais alongada e com essas nervuras assim paralelas. A da dicotiledônea é essa mais tradicional que a gente conhece, e essas nervuras articuladas assim que acompanham o formato da folha. A flor da monocotiledônea, ela tem 3 pétalas e 3 sépalas. A da dicotiledônea tem 5 pétalas e 5 sépalas. A semente da monocotiledônea pode exemplificar como a de milho, que ela tem um cotiledôneo. E a da dicotiledônea pode ser a do feijão, que tem 2 cotiledôneos, que dá pra ver nessas duas imagens a diferença. Quando observado no microscópio, nós podemos ver as 3 partes principais do musgo, que é o rizoide, que é essa parte mais escura assim, o cauloide, que está indicado na imagem, e o filoide, né, que são as folhas verdinhas. Bom, durante toda a produção do portfólio, das aulas e dos experimentos, foi possível observar uma evolução das plantas, e a gente sabe que toda essa evolução leva muitos anos, o que pra gente acaba passando imperceptível. Mas com esse estudo, ele foi possível fazer com que a gente enxergasse melhor todas as fases. E bom, a gente sabe que as plantas são seres com um funcionamento muito complexo, independente de serem briófitas ou angiospermas. Então, para nós, o curso de meio ambiente, esse trabalho acaba tendo um peso maior ainda, que é nos auxiliando no entendimento melhor de uma parte dos nossos estudos.